deixar-me gloriar-te. Quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler apenas o verso 33, o versículo 33. Mateus 6, 33. Em nome de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Eu convido os irmãos a nos colocarmos de joelhos e orar. Vamos orar agradecendo a Deus, porque já estamos no meio de mais uma semana. Hoje já é dia 11/2/2015. O tempo está passando muito rápido. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Agora eu convido os nossos jovens para louvores, em nome de Jesus. Esse é mais um culto do DEMAP. Eu agradeço a direção do DEMAP por ter me convidado, em nome de Jesus. Convido a todos os irmãos a se portarem em pé. Tudo que eu fizer não basta, tudo que eu te der é nada, tudo que ajuntar não chega pra compensar, tudo pra compensar. Tudo que eu cantar é rouco,
Tudo que eu pensar é um sopro. Tudo que eu falar é pouco pra te dizer. Tudo pra te dizer. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Tudo já tomei por perdão. Tudo que eu viver é Cristo. Tudo que eu morrer é lucro pra te encontrar. Tudo pra te encontrar. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Bendize a minha alma ao Senhor com tudo que sou. Amém. No Salmo 103, capítulo 1 e 2, diz exatamente isso. Bendize a minha alma, Senhor, com tudo que sou. E o salmista, ele quer dizer que toda a sua alma, que tudo que ele é, louve ao Senhor. Que todos os aspectos da sua vida louvem ao Senhor. E é o grande desafio que nós temos de olhar para a nossa vida, de falar, meu Deus, eu quero que todas essas coisas sejam guiadas por ti, e se você seja digno, seja louvado através da minha vida. Esse é o grande desafio e é o que o salmista estava falando nesse momento. Dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e honra, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas
teu nome, honras ao teu nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. 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 Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia,
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim adorar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim adorar. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim adorar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti. Pois teu nome é santo,
Santo, Senhor. Pois teu nome é santo, Santo, Senhor. Pois teu nome é santo, Santo, Senhor. Pois teu nome é santo, Santo, Senhor. Oh Deus, declaramos que teu nome é santo, Senhor. Teu nome é santo, Senhor, acima de tudo, acima de todos, Senhor. Mas o Deus que está sentado no mais alto trono, Senhor. Não há nada que possa contra ti, Jesus. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, pois teu nome é santo, Santo, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido o irmão Luciano para que ele venha à frente. Ele vai trazer a meditação para nós hoje, com o tema Aprendendo a Viver a Essência de Cristo. Em nome de Jesus. A paz seja com todos. A irmã que me antecedeu é muito alta, né, irmãos? Então, vamos arrumar aqui para não prejudicar. Abram vossas Bíblias no mesmo texto que foi lido no início do culto. Mateus 6, 33, e eu vou ler o 34. Os irmãos que não estiverem entendendo, só dão... Tá difícil falar ultimamente. Mateus 6, 33 ao 34. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Os irmãos podem se assentar. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Eu quero, antes de iniciar a nossa pregação, eu estou cantando esse louvor, porque no final de semana eu estava em Curitiba e Deus me agraciou com um presente que eu já vinha há muito tempo pedindo, né? Depois de tantas tempestades, os meus filhos estavam afastados da igreja, né? E eu tive a oportunidade de ver o mais velho louvando o nome do Senhor num grupo de adolescentes, e Deus fez algo maravilhoso lá. Eu realmente estou muito feliz por tudo quanto Deus fez no sábado. O simples fato de ver o meu filho lá na frente, louvando o nome do Senhor, o que Deus fez e está fazendo na vida dele, foi maravilhoso para mim. E ainda eu tive a oportunidade de
ver os frutos os quais a gente deixou. Às vezes a gente pensa que a gente nada faz para o Senhor, mas Deus nos mostra os frutos das sementes que a gente plantou. Eu louvo a Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. Só queria compartilhar isso com os irmãos. O tema, irmãos, eu coloquei um tema, mas a gente vai falar aprendendo a viver a essência de Cristo. Mas aprendendo a viver a essência de Cristo, tem vários tópicos. Mas eu gostaria de rapidamente fazer uma reflexão sobre fé e equilíbrio. O livro de Mateus, especificamente no versículo 5 ao 7, é uma relação de muitos livros. A gente pode falar um compêndio de várias lições e informações importantes para ver uma essência do cristianismo. Ali nesses 2 capítulos você vê vários ensinamentos que o Senhor nos dá. Se a gente pegar versículo por versículo, a gente consegue desenvolver um conteúdo bem abrangente. Mas a gente vai passar rapidamente sobre o versículo 33 e 34, que fala sobre fé e também equilíbrio. A gente nota que no texto fala: não andeis ansiosos. Por que fé e equilíbrio? Nesse texto você consegue ver fé e equilíbrio. Você tem que ter fé para dar continuidade na sua vida, mas que tem que ter equilíbrio. Não andeis ansioso, não quer dizer que você não pode fazer alguma coisa, mas tudo que você fazer, você tem que ter fé e equilíbrio. Na vida cristã, seja qual for, aonde você estiver, você tem que ter equilíbrio. Uma vida cristã que não tem equilíbrio, ela tem dois pontos muito perigosos. Ou você vai demais do lado espiritual, ou você vai demais do lado carnal. A vida cristã tem que ter esse equilíbrio. Mas falando da fé nesse texto 6:33, os irmãos sabem do que é fé, mas nada melhor que a gente ler na própria Bíblia o que diz lá em Hebreus, no capítulo 11. Eu quero ler especificamente os versículos 1 e o 6, que diz assim: ora, a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam e a prova de fatos que não se vê. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que buscam. Eu quero ler de volta o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Também quero ler o texto em Tiago, capítulo 1, o verso 6. Podia ler o verso 5, mas o verso 6 até o 8 não diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é igual à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Homem incitante, instável em tudo o que faz. Eu só li o texto sobre fé porque os irmãos sabem o que é fé. E também equilíbrio, irmão. A gente quase não tem hoje, mas se você for numa região mais distante, umas cidades mais distantes ainda, você vê aquelas balanças que tem os pesos, que dá o equilíbrio. Quando você não tem o equilíbrio, alguma coisa dá falta. Quando o comerciante é um mau comerciante, na palavra má, ele altera alguma coisa, ela fica desequilibrada. Desequilibrada entre aspas, porque o desequilibrado, para ele está ganhando. Para a gente que está comprando, nós estamos perdendo. Então, por isso, quando eu falo do equilíbrio, vocês pensam nessa balança. Se não tiver o equilíbrio na vida cristã, você não tem como dar continuidade. E esse versículo 33 e o 34 fala sobre isso. Não andeis
ansiosos. Você tem que andar caminhando. Você tem que continuar a tua vida, buscando, trabalhando, estudando. Mas por que Cristo falou, não andeis ansiosos? Para confiar, ter a fé. E a fé é uma essência do cristianismo. Sem fé não há o cristianismo. Sem fé nós não conseguimos andar. Sem fé a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho. Seja ele na igreja, seja ele na vida pessoal, seja na vida conjugal, qualquer área. Sem fé a gente não consegue se desenvolver. Então, para ter fé, a gente também tem que ter equilíbrio. Porque não vamos pensar assim, fé demais faz mal. Fé demais nunca faz mal. Quando eu estou usando a palavra equilíbrio, é equilíbrio com relação a você estar buscando alguma coisa no teu trabalho, no seu estudo, você demasiadamente, você lança tudo sobre essa coisa que você está buscando, deixando de lado Cristo. Então, no primeiro momento, você acredita que está caminhando dentro das conformidades, mas com o passar do tempo você vai ver que há um desequilíbrio. Cristo não está andando equilibradamente com a sua vida. A sua fé, a sua vida cristã tem que estar equilibrada na sua vida financeira, na sua vida conjugal e assim em todas as áreas. A gente, muitas vezes, quando fala em equilíbrio, a gente sempre lembra muito financeiro, o dinheiro. Não, o equilíbrio tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Porque se você tiver bom numa área e não tiver equilibrado em outra, não é necessariamente que você vai ser bom em todas. Mas você tendo equilíbrio, você consegue caminhar. Os irmãos talvez uma parte, já foi a algum rio, já andaram de barquinho. Mas barquinho, estou falando aqueles barcão, estou falando barquinho que vocês têm que... Já viram? Alguém já teve a oportunidade? Se você pegar só uma, você vai para algum lugar? Você fica fazendo o quê? Se você pegar outra, quando você pega as duas, o que acontece? Você chega a determinado lugar. Isso é equilíbrio. Quando você puxa um, pega outro, as duas vão juntos. Isso é equilíbrio. Talvez os irmãos não vejam a palavra equilíbrio, mas é equilíbrio, porque você está com as duas levando o barquinho para um determinado ponto, um determinado lugar, mas as duas estão ali. Se você pegar uma, ou só pela fé, e deixar de lado o trabalho, a sua vida social, ela não vai caminhar. Se você pegar outro e não deixar outro, e assim por diante. O apóstolo Paulo falou numa das suas cartas a um grupo, que eu acho que até sábado passado, retrasado, foi comentado, que não queria, falou que Jesus ia voltar, eles praticamente largaram mão de tudo. Pararam de trabalhar, pararam de fazer tudo e estavam esperando Cristo voltar. Daí a comida, Cristo vai voltar, a gente não precisa comer. Roupa não precisa, porque Cristo vai voltar. O apóstolo Paulo, os irmãos vão ler nessa carta, que deu um chamado, puxou a orelha deles. Que a gente tem que continuar trabalhando e desenvolvendo a obra do Senhor. No momento certo. Cristo já voltou para muitas pessoas. Mas, enquanto não volta para nós, temos que estar continuando a nossa caminhada cristã. Mas para isso é necessário que haja um equilíbrio. Fé equilibrada. Uma fé cristã. Apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, apresentei vossos corpos como um culto, fala sobre um culto racional. Racional é razão, irmãos. Então a gente tem que ter razão, fé, isso é equilíbrio. Às vezes, sem perceber, você está fazendo isso na tua vida. Ou às vezes, sem perceber, você está deixando alguma coisa desequilibrada.
Às vezes, financeiramente, uma coisa que pega muito. Eu vi na última pesquisa lá em Curitiba que o estado do Paraná, quase 85% dos trabalhadores na ativa estão com problemas financeiros. Não vou julgar, porque eu não sei qual o parâmetro que eles fizeram essa pesquisa, mas uma coisa é, quando não tem equilíbrio, alguma coisa começa a afetar. Às vezes não na parte financeira, mas na parte espiritual, você começa a ter esse desequilíbrio e, consequentemente, começa a afetar em alguma coisa da sua vida. Talvez você ache que não, mas quando você não tem uma vida equilibrada, seja em qual área que for, você se desgasta mais, você precisa ter muito mais energia para desenvolver alguma coisa. E quando você coloca seus planos na mão de Deus, com a sua fé e com o equilíbrio da sua vida cristã, você consegue. Isto é ser transformado. E para ser transformado, precisa uma mudança. E essa mudança começa no equilíbrio também. Esse ano todo nós vamos falar sobre transformação, mudança. Mas para ter uma mudança, você tem que ter o equilíbrio. Sem o equilíbrio, você não consegue mudar. Talvez os irmãos, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas já viram há muito tempo atrás, aquele homem que desafiava atravessar os prédios em fios, de um lado para o outro. O Fantástico Mundo parecia isso, alguns programas. Vocês percebiam, ele atravessava esse fio sem nada na mão? Assim, sem nada na mão? De um prédio para o outro? Os irmãos lembram com que ele tinha na mão? Uma vara. E a vara é para dar o equilíbrio. Quando Deus fala lá para os pais, nós pais, sobre a vara é para dar a educação, a vara é para falar para o filho, ó, aqui é o teu ponto. Até aqui você vai. Porque daqui, se você sair daqui, fica desequilibrado. E o pai ou a mãe sou eu. Se vocês notarem na Bíblia, quase todas as coisas, se não for a grande maioria, tem um equilíbrio. E a fé equilibrada, ela faz a gente pessoas fortes. Pessoas que conseguem adquirir muito mais coisas no reino do Senhor. Vou falar que todos nós somos equilibrados. Há momentos que a gente desequilibra. Mas quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, tudo é possível. Tudo é possível. A Bíblia, irmãos, é essencialmente necessária para uma vida cristã transformada e para nós termos acesso a uma vida plena em Cristo Jesus. Então, quando você está louvando a Deus, hinos maravilhosos, louvores maravilhosos que nós tivemos, e quando você está na sua casa ou aqui na igreja lendo a palavra do Senhor, estudando ela, você consegue, eu não sei quanto aos irmãos, mas essa é uma experiência talvez minha ou de muitos. Se eu leio a Bíblia no momento de dificuldade, ou não sei se de momento de dificuldade, ou aquele momento diário que eu tenho, eu sinto paz, eu sinto força, eu consigo enxergar melhor. Independente do texto que eu estou lendo, parece que vem um refrigério. Eu já testemunhei com relação ao momento que teve lá na empresa, mas a semana passada nós tivemos uma dificuldade com relação às mudanças que está havendo numa das nossas representadas. E porque parece que a cada semana tem um diretor, a cada semana tem um gerente, e você nunca sabe a quem reportar. E os nossos clientes não estão preocupados com isso.
Eles querem o resultado, eles querem as peças. E houve uma grande revolta de um cliente que eu não tinha nada a ver. Acabei ouvindo coisas bem desagradáveis, porém, o meu papel na empresa é para isso. Mas vai chegando um determinado momento que você fica meio tenso e não sabe nem como desenvolver o seu trabalho. Pela misericórdia do Senhor, peguei, dobrei o meu joelho rapidamente, li a palavra, um texto rapidinho. Eu senti novamente que estava equilibrado a minha fé. Porque no dia a dia, na correria, você parece que não é que você esquece, é que tanta coisa, mas lá no fundo você sabe o quanto precisa de Deus. E incrível que pareça, naquele dia, eu não li a Bíblia de manhã como faço de costume. Antes de começar a trabalhar ou fazer alguma coisa, eu faço uma leitura, medito. E naquele dia eu não fiz devido a essa correria que estava toda. E eu acho que houve a necessidade de eu fazer essa oração, a necessidade de eu fazer essa leitura para eu ter um equilíbrio no meu trabalho e dar continuidade. Graças a Deus as coisas estão se nivelando, se ajeitando. Mas eu conto isso para os irmãos, uma forma de testemunho, uma forma de aprendizado que eu tive e acredito que os irmãos também tenham diante da vida de vocês no dia a dia. A gente tem que ter o equilíbrio. Isso que eu estou falando é equilíbrio, irmãos. Quando nós cristãos deixamos de fazer a leitura da palavra do Senhor, ou deixamos de orar, a gente se sente meio desequilibrado. A gente sente-se meio, parece que levou uma pancada na cabeça e meio sem direção. Mas a gente não pode deixar de fazer isso. Por isso Jesus falou, lá em 6,33, não andeis ansiosos. Confie em Deus. Tenha fé em Deus. Mas também tenha uma vida equilibrada. Continua a viver, a trabalhar, a ter o seu lazer. Mas jamais esqueça de quem vocês são filhos. Jamais esqueça quem salvou vocês. Jamais esqueçam para onde nós iremos. Tudo isso é uma vida equilibrada. Fé equilibrada. Nós cristãos necessitamos de ter uma vida equilibrada. Se você ainda não tem esse costume de olhar por esse parâmetro, começa a ficar atento a isso. E começa a observar que às vezes algumas coisas na sua vida não têm dado talvez certo, não porque Deus não o quer, mas sim por falta de equilíbrio em algumas coisas. Eu costumo dizer que a gente tem pena, até misericórdia da pessoa lá de fora. Demonstramos bondade, demonstramos amor, mas quando se trata dos nossos dentro de casa, a gente não tem o mesmo parâmetro. A gente se desequilibra, a gente começa a brigar, a gente começa a xingar. E se a gente reparar, lá fora a gente ama, e ali dentro parece que a dificuldade em amar, a dificuldade de estar mais envolvido, torna-se mais difícil. Isso é um desequilíbrio. Porque lá fora você é uma coisa e dentro de casa é outra. Conta-se um pastor falecido já, só para nós finalizarmos, que talvez os irmãos já conhecem. O menino ia para a igreja, gostava de ficar na igreja, e esse pastor, quando chegava em casa, nossa, dava o terror dentro de casa. Batia na mulher, sufocava os filhos de uma maneira doida. Quando ia para a igreja, o pastor era uma benção. Determinado dia, o filho bateu na mãe assim, mamãe, ele falou que, olha, teu pai está pregando, você sabe que ele não gosta. Que fala, mãe, vamos morar aqui na igreja?
Ela falou assim, por que não se mora dentro da igreja? Vamos morar, porque aqui o papai é bonzinho. E lá em casa ele não é. Então, há um desequilíbrio. É um desequilíbrio porque ele, aqui na igreja ele está assim, e em casa ele está assim, ele tinha que estar o quê? Nivelado. Não estou falando que às vezes está assim, não estou falando que a balança é perfeita, ela de vez em quando dá uma, mas demais, irmãos, tem que ter o equilíbrio. Lembre-se, Deus deu tudo com equilíbrio nesse mundo. Jamais esqueçam disso. Que a paz seja com todos, que Deus abençoe os irmãos. E só para finalizar, em definitivo, fé e equilíbrio têm que estar sempre juntos, ambos nivelados. Ambos nivelados. Que Deus abençoe os irmãos. O pastor vai fazer a oração para nós. Convido o pastor, convido a todos a ficarem em pé, por favor. Deus abençoe e obrigado. Vamos orar? Graças a Deus, a gente pode ouvir essa meditação sobre esta palavrinha equilíbrio e faz a gente refletir sobre várias áreas da vida que a gente precisa buscá-lo. E aí eu até abro fazendo um pedido de oração. Coincidentemente tem até a ver. Faltou o equilíbrio para minha mãe na segunda-feira. Na verdade não faltou bem o equilíbrio, tadinha. Minha mãe tomou um tombo por conta da falha dos dois, do meu pai e da minha mãe. Minha mãe desceu do carro para ir para um exame e o meu pai, com pressa de pegar uma vaga de um carro que ele viu pelo retrovisor atrás, que vagou. Desce logo nisso aqui para eu dar ré. Ela desceu, minha mãe já não é uma menina, não fechou a porta. E o meu pai olhando aqui no retrovisor desse lado, engatou a ré e foi. Devagarzinho, mas foi. Conta minha mãe que andava e falava, parece que tem alguma coisa me empurrando. Ela não conseguiu perceber que era o carro, para dar um grito. Porque meu pai devia estar bem devagar, e era só aquela forçadinha para tirar o equilíbrio dela. E ela caiu. E eu achei, por um lado, um milagre, assim, ela não tem um arranhão num cotovelo, num joelho. Falei, mas como que a senhora não tem um machucado? Mas o olho, ela bateu aqui, assim, ó. Então, assim, ela não machucou nada, porque ela falou, eu fui caindo devagar. Eu não consigo entender como é que foi essa cena. Mas a verdade é que ela só bateu a cabeça. Por um lado, eu agradeço a Deus, que a gente sabe que por menos teve gente que já morreu de uma batida de cabeça numa calçada. Minha mãe não é uma menina, como eu falei. Então eu agradeço muito a Deus, de Deus ter preservado a saúde da minha mãe. Mas está um hematoma muito feio. Ela deve ficar aí, acho que no mínimo um mês, se não 2 meses sem vir à igreja, porque realmente é como se ela tivesse tomado um murro no olho. Está bem inchado o olho. Hoje eu passei lá, cheguei atrasado até por conta disso. Ela, ai, Júnior, passa aqui para orar por mim. Então eu fui lá, orei por ela. Já está um pouco melhor, mas vocês sabem que aquela mancha de sangue pisado demora a passar. Então oremos aí, por favor, pela minha mãe. Se tiver mais algum pedido de oração. Vamos orar pela Raquel e pela Cris. Mãe da sua amiga. A mãe chama Daisy. Vamos orar pela Daisy, está fazendo quimioterapia. Sim.
Vamos orar pela Camila. Como que chama o neto? Eduardo, Camila e Samuel. O sócio chama Theo. E a prima da Priscila? Rafaela. Vamos orar então? Vamos nos lembrar desses nomes, vamos nos ajoelhar, orar uns pelos outros.
Vamos ficar em pé para a nossa oração final. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela Tua palavra, por podermos tirar um tempo desta noite para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Leva-nos agora em paz aos nossos lares, protege as nossas famílias, os nossos queridos, que possamos encontrá-los bem, que a Tua misericórdia continue conosco ao longo desta semana, nas nossas atividades, que possamos, Senhor, a cada dia buscar em Ti equilíbrio, possamos buscar, Senhor, a segurança para um andar seguro, na luz, confiante em Ti, Senhor, mesmo diante das adversidades e das ansiedades que atacam o nosso coração, que a gente possa se voltar para Ti, na certeza de que Tu estás cuidando de nós, que Tu estás, Senhor, preparando o nosso caminho. Seja com os Teus filhos, com cada um de nós que estamos aqui. Aqui, Senhor, em poucas pessoas, temos muitos planos, desejos e expectativas. Que tudo isso esteja lançado em Ti, confiando em Ti, esperando em Ti, Senhor, o momento certo de todas as coisas. Que aprendamos, Senhor, a cada dia nos submeter à Tua vontade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Fica conosco, nos guarda. Eu oro no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e glorioso amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém.